Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Pessoal, hoje nós vamos continuar então nossa jornada pelo livro de Tiago. Nós já passamos a metade do livro, né? Nós estudamos o capítulo 1 todo, estudamos o capítulo 2 inteiro e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, tá bom? Então, se você não esteve aqui nas outras, eu quero te incentivar para que você procure o nosso canal no YouTube. Você pode escrever Quadrangular Paraíso lá, ou então através do Instagram você tem um link lá na bio e você pode assistir. Na verdade, não apenas essa série, mas todas as nossas pregações aí nos últimos 3 anos, tá? E além de assistir, eu quero te motivar a compartilhar com as pessoas que você sabe que está precisando, né? Com literalmente 2 cliques você consegue mandar para muitas pessoas. Vamos ao tema de hoje, tá? O tema de hoje é, como eu disse no início, a língua, o menor dos membros, né? E com certeza tem uma situação que quase todo mundo aqui já passou, não é? Se você não passou, com certeza você vai passar, não é? Você está numa conversa e, de repente, uma palavra sai. Muito rápido da sua boca, não é? Parece que foi automático, de forma quase involuntária. E no seguinte segundo, você pensa, né? Por que eu fui falar isso? Eu não deveria ter dito isso. Só que aí, querido, o estrago já foi feito, não é verdade? Porque uma vez que a palavra sai, não tem como você recolher ela e ignorem, né? Ou colocar no mudo. O estrago já foi feito, a palavra já foi dita, né? E o impressionante sobre a língua é a velocidade que as coisas acontecem, né? A impressão muitas vezes é que a língua ela age mais rápido do que o próprio pensamento, do que o cérebro. Às vezes parece que a língua ela tem seu próprio cérebro, sua própria consciência, né? E ela age de forma independente do restante do corpo, não é? E quando essas situações acontecem e o estrago é feito, você fica se remoendo depois, né? De onde que veio isso? Por que eu fui falar isso? E nós ficamos lamentando, né, a falta de controle da língua, né? Capítulo 3, o primeiro bloco que nós vamos trabalhar hoje, a principal questão é a língua, né? Tiago vai lidar com a língua. E algo interessante que ele vai começar lidando a respeito da língua, é que ele enxerga a língua, ou seja, a Bíblia enxerga a língua, como uma medida de maturidade, não é? Então nós conseguimos compreender a maturidade espiritual daquela pessoa através do que ela fala, né? Através da sua língua, né? E Tiago, então, ele vai caminhar nos mostrando que a língua é como uma janela, que tem grande poder e nos revela aquilo que está acontecendo dentro de cada uma das pessoas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou então acompanhasse comigo no projetor. Nós vamos, então, hoje refletir juntos, Tiago capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? Preste atenção na leitura, para que depois você consiga compreender todo o restante, tá? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros.
Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde queremos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Versículo 5. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira produzir? Pode da mesma forma. Não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Vamos até aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor, fala conosco através da sua palavra, nos abençoe com sabedoria e discernimento, para que possamos, Senhor, entender, compreender e sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos trabalhar esse trecho, e eu sinto muito porque não vai dar para trabalhar como eu gostaria, no sentido de que tem muita coisa aqui, mas nós precisaríamos facilmente de muito mais que 1h30, não é? Mas nós vamos conseguir sim extrair muitas lições para nossas vidas, não é? Então o primeiro ponto é: a língua revela quem somos. Tiago ele começa esse texto com uma advertência muito específica. Ele diz: não sejam muito de vocês mestres, né? Exerçam liderança. À primeira vista, lendo esse texto, você pode achar então que ele é um texto somente para quem exerce algum tipo de liderança, como os mestres aqui, né? Mas não. Tiago ele inicia falando dos mestres porque o perigo da língua nos mestres e líderes é muito maior, não é? Porque eles geram mais influência. Eles falam com centenas, muitos falam com milhares de pessoas. Então as consequências da fala de um mestre, de uma liderança, são muito mais graves, porque abrange muito mais pessoas. Por isso que Tiago já inicia com essa advertência, porque essas pessoas serão julgadas com muito mais rigor, porque elas se colocaram numa posição de gerar influência, e elas têm que ser responsabilizadas por isso, não é? Mas logo no versículo 2, Tiago ele já amplia essa lição para todos nós, porque ele diz: é verdade que todos nós cometemos muitos erros, né? Então veja, ele rapidamente já abre esse leque e fala: olha, todos nós estamos envolvidos nesse problema. Essa mensagem é para todos nós. Você é um ser humano? Então ouça, porque isso diz a seu respeito. Não importa se você é um líder, se você não é líder, se você se converteu há 5 minutos, ou se você se converteu há 5 anos ou 50 anos, o que eu tenho para falar, né, o que Tiago tem para falar, é para você, é para cada um de nós, né? Porque Tiago ele está mostrando que a língua e o que ela pode causar em nossas vidas não poupa ninguém. A língua não pede licença, né? E ela não vai te respeitar porque você é da terceira idade, espiritualmente falando, né? Porque você está há 30 anos dentro da igreja, não é? Ela também não vai respeitar o novo convertido, ela não vai respeitar o cargo que você ocupa. A língua ela não poupa ninguém, não é? Ela é democrática, ela traz problema para todo mundo, entendeu? Então Tiago ele amplia logo, ele fala: olha, todos vocês têm que ouvir isso aqui, porque a língua é um problema que mora em todo ser humano, não é? E ele segue dizendo: se nós pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar
todos os outros sentidos, ou seja, capazes de controlar todo o corpo. Aqui ele começa a desenhar o poder que a língua tem, ao ponto de dizer que se nós conseguíssemos controlar nossa língua, nós poderíamos controlar todo o nosso corpo, não é? Então veja a seriedade do problema da língua que Tiago está colocando aqui para nós. Ele quer que você entenda que a língua não é apenas um órgão, não é? Que permite que você se comunique, que você fale, mas ela é um termômetro de maturidade espiritual. Através da língua, nós conseguimos medir com muita precisão, não é? O coração da pessoa, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Não é? Nós podemos conseguir, talvez, segurar um pouco a expressão do nosso rosto, nós podemos segurar as lágrimas, né? Tem muitas coisas que nós podemos contornar, não é? Podemos esconder, muitas vezes, aquilo que nós estamos pensando a respeito da vida, etc. Mas o ponto é, a boca, a língua, especialmente quando você está sob pressão, né? Como, por exemplo, numa discussão, num momento mais irritado, nervoso, ela vai soltar as verdades, né? A respeito do seu coração, né? A respeito dos seus pensamentos, a respeito, né? Literalmente, né? Da maturidade espiritual que você tem ou não. Então veja como Tiago está construindo o problema da língua de forma a mostrar, olha, isso é um problema sério. Se você não se preocupar com isso, você pode se enfiar em grandes situações enrascadas, né? E que depois é difícil sair. Então é interessante você notar que Tiago ele não está medindo a maturidade de uma pessoa pelo tempo que ela tem de igreja, pelo tanto que ela conhece da Bíblia, ou então pelo cargo que ela ocupa dentro de uma igreja. Tiago está medindo a maturidade de uma pessoa pela forma que ela usa a língua. Então, como essa pessoa, o que essa pessoa fala quando ela é contrariada? O que essa pessoa fala quando ela está no momento de pressão, como um momento de raiva, irritado? Como que essa pessoa usa até mesmo a verdade? Ela usa a verdade para restaurar ou usa a verdade como espada para ferir pessoas? Não é? Porque é totalmente possível você defender o que é certo, mas atacar pessoas enquanto você defende aquilo que é certo. Não é totalmente possível você usar a verdade, então, ferindo, machucando pessoas. É possível você cantar sobre a graça de Deus e logo depois falar sem nenhum tipo de graça na sua língua. Não é? Então, a língua ela é pequena, mas ela revela grandes coisas sobre você. Não é? Inclusive, sua maturidade ou falta dela, espiritualmente falando. Não é? E nos próximos versículos, Tiago vai continuar nos mostrando o porquê esse pequeno membro carrega um poder que vai muito além do que muitas vezes nós imaginamos. Não é? A língua carrega um poder que nós não controlamos. Eu vou ler agora o versículo 3 e 4. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Então Tiago começou mostrando para nós o poder da língua e agora ele vai começar a ilustrar isso. Ele quer que fique muito claro para você, não é? Então primeiro ele fala de um freio, né, que é a boca do cavalo, e o leme de um barco, de um navio. Vamos entender o que ele está querendo dizer aqui, ó. Um freio é muito pequeno, é minúsculo, comparado ao tamanho de um cavalo. Porém, ele consegue direcionar o cavalo para onde ele quiser. Da mesma forma, o leme é muito pequeno, perto do tamanho de um navio. Porém, ele consegue também direcionar, não é? O navio obedece ao leme. Da mesma forma, é a nossa língua. Ela é desproporcional ao nosso tamanho. Não é? A língua, não é? Pelo menos a parte visível, é muito pequena.
não é? Mas o poder que ela carrega, não é, pode controlar literalmente sua vida. Com a língua nós podemos direcionar nossas vidas. E você sabe muito bem que uma palavra dita de forma errada ou no momento errado pode literalmente destruir um relacionamento de anos. Pode mudar o rumo de uma conversa. Bem da verdade, queridos, hoje na era da internet, uma palavra falada, ela nunca mais é esquecida, não é? Porque eternamente aquilo lá vai estar gravado. E nós temos vários exemplos públicos de pessoas que falaram algo sem pensar, de forma irresponsável, ou no momento errado, e isso foi gravado. E não importa mais o que a pessoa faz depois, ela vai ser lembrada por aquele momento. Aquele momento foi eternizado, é uma mancha na vida dela. Então muitas pessoas têm a vida literalmente destruída, não é? Destruída pela fala, pela língua. Não é? Então, Tiago aqui está falando, você consegue perceber o poder que você carrega dentro da sua boca aí? Não é? O alto poder destrutivo ou construtivo que a língua tem? Não é? Como se esse poder de conseguir direcionar nossas vidas já não fosse suficiente para a língua, Tiago ele continua, porque agora ele vai além, ele vai falar, olha, não para aqui, a língua ela tem muito mais do que isso, tá? Ele diz assim, ó, veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, não é? Então, Tiago falou sobre o leme, sobre o freio e como a língua, então, pode direcionar nossas vidas. Agora ele fala sobre o fogo. E fogo não direciona. Fogo ele destrói. Tá? Quem já viu um incêndio, ou sabe, né, fez o curso do bombeiro no seu trabalho, o incêndio ele pode começar literalmente com uma simples faísca. Não é? E então ele começa a crescer e ganha proporções gigantescas. Não é? Começa pequeno e logo já está destruindo tudo ao seu redor. E uma vez que o fogo cresce, irmãos, você não consegue mais controlá-lo. Você não consegue mais, muitas vezes, apagá-lo. Não é? Dependendo do tamanho do fogo, o que os bombeiros vão fazer é controlar para que ele não saia do lugar que ele está. Mas não tem como apagar, tem que esperar. Não é? Porque o fogo, o incêndio é algo poderoso. E esse é o poder da língua que Tiago está falando aqui. Uma ironia dita pode ferir alguém e essa ferida então levar anos para fechar. Uma fofoca, não é? Uma brincadeira pode destruir a reputação de alguém, não é? Que levou décadas para construir uma imagem. Uma humilhação, não é? A famosa brincadeira sem graça, dita na frente de outras pessoas, pode marcar uma criança pelo resto da vida. Talvez você hoje aqui seja um adulto, mas você carrega uma ferida da sua infância, de algo que disseram para você, a respeito de você, não é? E entenda uma coisa, essa destruição que a língua pode causar, e Tiago aqui está, não é, comparando com o incêndio, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Mesmo que a pessoa que fez a ironia, a pessoa que fez a humilhação, a pessoa que contou a piada sem graça, mesmo que essa pessoa diga, não, mas esse não era meu objetivo, era só uma brincadeira, eu só fiz um comentário. Não importa, cara. Não é? A palavra descuidada, mesmo sem ter, não, eu não queria ter dito, ela vai destruir do mesmo jeito. Então veja, não é? A gente fala que o dinheiro não leva desaforo, mas a língua não leva desaforo. Não é? O que você disse de forma irresponsável vai ser cobrado de você. Não é? Então dizer que, eu não queria que fosse assim, não resolve o problema. Você acendeu a fagulha. E uma vez que você acendeu, o incêndio começou. O responsável é você. O responsável é a imaturidade que você tem ao falar. É isso que Tiago está trazendo para nós. Afinal, o incêndio é isso, não é? Uma vez que o incêndio começa, ele vai se alastrar, engolindo tudo que ele vê pela frente. Ou seja, o fogo, irmão, ele não obedece à intenção de quem o acendeu. Nós vemos diversas vezes na TV, não é?
um incêndio grande, você vai ver que a pessoa só queria queimar o lixo dela lá. Mas o incêndio ele não tem compromisso com o que você quer ou não quer, não. Acendeu, agora é ele que faz. Ele vai para onde ele quer, ele queima o que ele quiser. Não é? Você acendeu a fagulha, pronto, o incêndio começou. E agora ele se alastra. Você pensa, cara, realmente eu nunca tinha parado para refletir sobre o poder da língua. Não é? Como ela pode ser destruidora. Mas calma, Tiago ele quer ir além ainda. Além desse fogo acidental que muitas vezes por falta de maturidade irresponsável na fala nós acendemos em nossas vidas e na vida das outras pessoas, Tiago quer lidar com algo que é ainda muito pior. Porque existem pessoas, eu quero crer que elas não estão em nosso meio, mas existem pessoas que usam a língua como arma, de forma deliberada, intencional. Ela calcula. E o objetivo dessa pessoa é ferir, é machucar, é destruir outras pessoas. E eu digo que eu quero crer que isso não está no nosso meio, porque Tiago aqui, desde o início, está falando para cristãos. Ele não está falando com descrentes aqui. Ele está falando com aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. E para as pessoas que usam a língua de forma a destruir, a pessoa intencionalmente, ela quer machucar, Tiago diz assim, versículo 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno é que a acende. O próprio inferno é que acende essa língua. Todas as vezes que a língua é usada com a intenção de machucar, de destruir, ela está sendo alimentada diretamente pelo próprio inferno. Ela está sendo usada para propósitos malignos. Não é? Muito embora essa frase seja muito forte, né? Uma pessoa, uma língua, a língua dessa pessoa, ou seja, a própria pessoa está sendo incentivada, caiu na tentação de usar a língua dessa forma, ou seja, o próprio inferno acendeu isso na vida daquela pessoa. Isso não deveria nos surpreender. Por quê? Porque desde o início foi assim, querido. A primeira arma usada para destruir a humanidade não foi uma arma física. Foi a fala. Né? Satanás usou a palavra. Satanás falou. E através da fala dele, ele convenceu a mulher, que convenceu o homem, e olha no que deu. Nós estamos aqui hoje. Você consegue perceber que a causa pelo qual o homem caiu e tudo que nós estamos passando, vamos passar, todo o plano de redenção, não foi porque houve uma guerra do inferno contra o homem fisicamente, mas por causa de uma conversa, né? Pela palavra. Desde o início foi assim. A língua desde o início faz estrago. E continua fazendo estrago até hoje. Né? Na verdade, em vários momentos aqui, em alguns momentos, Tiago está ecoando Gênesis. Ecoando Gênesis aqui. Né? Então, acho que já ficou muito claro. Acho que Tiago cumpriu muito bem o propósito de mostrar para nós o poder, de fato, destruidor que cada um de nós carregamos aí dentro da nossa boca. Não é? Mas nós vamos prosseguir. O versículo 7 de Tiago, ele ainda vai continuar. Não é? Tiago não cansa. Né? Ele quer... Não, eu quero, por exaustão, mostrar para você. Né? Se deixasse Tiago, ele ia falar, olha, só pode usar a língua maior de 18 anos, olhe lá. Hein? Enquanto isso, você fica quieto, mudo. Não é? A verdade é que, dependendo, irmão, tem pessoas que, sei lá, acima de 80, talvez. Não é? Vamos ver versículo 7. Eu me coloco no bolo, tá, irmãos? Eu não sou nenhum... Aliás, eu quero aproveitar aqui para falar alguma... Estou brincando. Versículo 7. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. De novo, aqui ele está ecoando Gênesis, porque em Gênesis Deus deu o poder para o homem de domar, não é, todo tipo de espécie de animal. Não é? Então ele está recuando Gênesis de novo. Ele está falando, olha, Deus te deu o poder, né,
de domar toda espécie de animal, de ave, réptil, de peixe. Você não consegue domar a sua própria língua. Né? Então ele está ecoando aqui Gênesis, mas eu não tenho como entrar nisso como eu gostaria. Mas o ponto é, hoje nós conseguimos domar leões, não é? Domesticamos cavalos. Já vi pessoas treinando águia, sabe? Mas o ser humano não consegue treinar a própria língua. Ele não consegue domar a língua dele. Consegue domar um leão, mas não consegue domar a própria língua. E não porque lhe falta esforço ou técnica, mas é porque o problema não vem de fora, ele vem de dentro. Tá? O problema é que vem de dentro. O veneno que a língua carrega, que o Tiago fala aqui que é mortífero, né, tem raiz num coração humano que foi corrompido pela queda, não é? Que caiu em pecado e constantemente continua escolhendo pela vida de pecado. Constantemente continua, né, escolhendo por seguir seus próprios desejos, ao invés de seguir aquilo que Deus tem para você. Não é? E aí, de novo, nós vemos a mesma dinâmica aqui do capítulo 1, do capítulo 2. Tiago, ele começa mostrando um problema, ele vai se aprofundando no problema, e aí ele vai chegando na raiz, porque ele sempre chega no coração. Vocês já perceberam essa dinâmica, não é? Todos os capítulos, todos os dias que nós trabalhamos Tiago, ele sempre usa a mesma dinâmica. Apresenta o problema, ilustra o problema, e aí ele começa a mostrar a origem do problema, que é o coração, e aqui ele está fazendo isso novamente. Então ele tem essa dinâmica, ele tem esse padrão na forma como ele fala. E, cara, entre nós aqui, Tiago escreve muito bem, meu. Ele é muito bom em retórica, ele consegue deixar muito claro aquilo que aquilo que ele quer nos mostrar, não é? E agora ele está mostrando, olha, o problema da língua não pode ser resolvido de fora para dentro, é de dentro para fora, porque é sobre um coração inclinado ao mal, é sobre um coração pecaminoso, e nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Se você tem filhos, você sabe que o que você precisa ensinar para o teu filho é não bater em você, porque ele quer bater em todo mundo, entendeu? Você tem que ensinar seu filho a não mentir, porque ele começa a mentir naturalmente. Você tem que ensinar a criança a compartilhar, porque ela, na verdade, ela não quer compartilhar o que ela tem, e ela quer roubar o que ela acha legal dos amigos. Então você percebe? O ser humano, ele nasce egoísta, ele nasce individualista, é uma natureza, nós somos inclinados ao mal. É isso que a Bíblia está falando, o teu coração é inclinado ao mal, o problema é dentro de você, não dá para resolver de fora para dentro. O problema é o seu coração. E talvez você possa estar pensando, olha, mas se o problema é o meu coração e eu não consigo domar minha língua, por mais que eu me esforce, do que adianta eu tentar? Tudo que eu posso fazer é me render a esse problema. Não é? E se você tirar Deus da equação, a tua conclusão é exata, você está certo. Se você tirar Deus da equação, você está certo, não tem o que fazer. Uma natureza corrompida, ela sempre vai ser entregue a si mesma, e tudo que ela vai produzir sempre é mais destruição, nessa vida e na vida que está por vir. Mas Tiago, ele não quis apresentar o problema e terminar no problema, ele quer apontar uma saída. Não é? Seria muito injusto Tiago mostrar o problema que você carrega e simplesmente falar, agora se vira. Não é? Ele mostra o problema, ele quer apontar a saída do problema, porque o que ele quer dizer é que existe alguém capaz de fazer o que nenhum esforço humano consegue fazer. Não é? Existe uma saída para isso. Existe alguém que consegue transformar a natureza caída do seu coração, a sua inclinação para o mal, não é? Em algo que vem do céu e não mais do inferno, em algo que vem de Deus e não mais das nossas próprias desejos pecaminosos. Existe a possibilidade de você ser transformado, e isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. Então, a nossa esperança em lidar com o problema da língua não está em nós trabalharmos mais disciplina ou técnica. É óbvio que isso pode nos ajudar de forma prática, se você, pelo menos, respirar antes de falar, sabe? Pensar antes de falar. Mas como nós dissemos no início, a língua muitas vezes é rápida, não deu tempo de pensar. Você dispara como uma metralhadora e acabou, entende? Então, a nossa esperança não está em disciplinar nossa língua com a nossa própria capacidade, mas a nossa esperança deve repousar em Deus, porque Ele é o único que consegue transformar corações. Não é? E é isso que Tiago vai começar a nos mostrar agora, que é o nosso ponto 3.
A língua revela um coração que precisa ser transformado. Bom, Tiago agora ele vai se aprofundar então em tudo que nós conversamos antes, né? Então, eu só quero que fique muito claro para você, tá? Então, vou ser repetitivo. Tiago nos mostrou o problema da língua, certo? E ele não quis apenas falar sobre o problema da língua, ele quis mostrar de fato, ele começou a ilustrar isso, ele começou a trazer exemplos. Veja como a língua pode ser destruidora, não é? E agora que nós entendemos que nós temos um sério problema no nosso próprio corpo, na língua, Tiago ele vai falar, eu vou mostrar a saída para você, tá? Eu vou mostrar como resolver esse problema. Versículo 9, ele continua aqui, versículo 9, às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Eu quero que você se lembre que Tiago não está falando nem descrevendo um descrente. Até porque um descrente ele não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, não é? Então, para ele, tanto faz. Tiago está descrevendo aqui um crente, um irmão, alguém que confessa a Deus como seu Senhor e Salvador, não é? Ele está falando sobre a pessoa que louva a Deus com sinceridade no momento, e no momento seguinte ele está ferindo pessoas, diminuindo pessoas, fofocando, criticando sem amor, não é? E aqui, hoje, os grupos do WhatsApp e os aplicativos de mensagem, cara, ganham um destaque especial, porque tem pessoas que já destruíam sem internet. Né? Essa pessoa conheceu o WhatsApp, né? A pessoa ela destruía lá a casa dela e um pouco o bairro. Agora, com o celular, essa pessoa é uma bomba atômica, entende? Ela consegue destruir a cidade. Né? Porque tem gente que é muito fofoqueira. Não é? Assim, é demais. Não é? A língua literalmente não cabe dentro da boca. Não é? Então tem pessoa que canta sobre a misericórdia de Deus no culto, mas fala sem misericórdia em casa. Não é? Então, Tiago está falando, a mesma boca que bendiz Deus é a boca que sai palavras que destrói pessoas. Tipo assim, isso não está certo. Não é? Isso não está certo. Não é? E o problema não é apenas essa contradição de que ao mesmo tempo que eu bendigo Deus, não é, eu destruo irmãos. O grande problema é que a maioria das pessoas não percebe que está fazendo isso. Por isso que Tiago está trazendo o alerta. Né? Por isso que Tiago está estampando isso. Por quê? Porque a pessoa está fazendo isso e ela não percebe que ela está fazendo isso. Ela não percebe que ela louva a Deus com genuína devoção, enquanto ela fala mal, fofoca, humilha e difama. Ela não consegue perceber, para ela está tudo bem. A pessoa não consegue se enxergar dentro do retrato que Tiago está pintando aqui. E esse é o auto-engano que Tiago está expondo, escancarando aqui. Não é? Essa divisão interna que a pessoa tem e ainda ela não enxergou. E foi o que eu falei, a fofoca, por exemplo, que circula em grupos de mensagens. Vou te falar a real, sabe? Eu estou na igreja literalmente desde quando eu nasci, cara. Há 36 anos, tá? Eu comecei a trabalhar em liderança de igreja com 14 anos. Com 16, 17, eu me tornei líder dentro da igreja. E há 7 anos eu sou pastor titular, iniciei em Arthur Nogueira. Antes disso eu estava como pastor auxiliar. Então, eu conheço a igreja, cara. Eu conheço a igreja, tá? E eu digo com toda a certeza para você, 90% dos problemas das igrejas é língua. É língua, cara, é relacionamento. Não sei quem falou de não sei quem. Sei quem ouviu falar de não sei quem. Mas a mensagem é grupo, é língua, cara. 90% dos relacionamentos que nós atendemos é língua. É língua. Problema de língua, sabe? Problema de língua. E o pior é isso, a pessoa muitas vezes não percebe o que ela está aprontando, o que ela está causando. Por isso que a Bíblia é muito clara em falar, olha, se você chama a pessoa, conversa, uma das testemunhas, a pessoa não aceita, convida ela a se retirar da igreja. Não é? Expulsa ela da igreja, em outras palavras, expulsa essa pessoa da igreja. Porque não tem como, é muito problema. Não é? É muito problema. Não é? Então, a fofoca, não é? A crítica, que não busca restauração, busca só satisfação pessoal, cara. Eu critico para me sentir satisfeito, né? As palavras ditas para tentar rebaixar alguém,
desautorizar alguém para que a pessoa moralmente se sinta elevada, né? Veja, em todos esses casos é a boca que em um segundo está louvando a Deus e no outro segundo está ferindo pessoas. Isso é um absurdo, né? E o mais absurdo é que a pessoa não consegue enxergar essa conduta pecaminosa na vida dela, né? Ela não consegue enxergar o estrago que ela está fazendo, né? Você já viu pessoas que passou por, sei lá, a gente está falando do contexto de igreja, né? Então eu vou falar de igreja. A pessoa já passou por uma, por duas, por 3 igrejas. E o problema é a igreja. O problema é as outras pessoas. Toda a igreja a pessoa teve problema de relacionamento. E o problema é as pessoas. Você vê como está cega? Está cego? Não consegue compreender que está vivendo em pecado com essa língua, que está acendendo fagulhas em todos os lugares. E aí a pessoa começa a ser obviamente excluída, porque ninguém quer viver do lado de pessoas que estão acendendo fogo. E aí, não, porque a pessoa me excluiu, porque ninguém fala comigo, porque isso. Bicho, você tem sorte que não te expulsaram ainda. Você tem sorte que os cristãos são bem pacíficos. Nós podemos dizer isso a respeito das eleições, né? E você não apanhou ainda, né? Afinal, teve um caso na última eleição de uma igreja, acho que foi em Dayatuba, não lembro, cara. Foi na região ali. Saiu até tiro na igreja, né? Por causa de eleição. Vou colocar guardas armados aqui em outubro. Tem crente que é pancada, viu, irmão? E ele não enxerga. É difícil, cara. Mas você vê como as pessoas são cegas a respeito do seu próprio pecado? Tiago está escancarando essa hipocrisia, esse absurdo, né? Esse absurdo, né? E aí ele vai confrontar usando imagens de novo. Ele gosta de ilustração. Aí no versículo 11 ele diz: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Não, a resposta é não. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, né? Ele está falando, não dá. Uma árvore, ela produz aquilo que ela tem que produzir. Não dá para essa raiz produzir outra coisa, sabe? Falando, não dá para você ter uma fonte de água doce e de lá sair água salgada. Ele está falando, não existe isso. Você não consegue ver que você está errado. Não consegue ver que está dividido. Você não consegue perceber que você precisa tratar esse teu coração, não é? Tiago aqui, ele está, eu imagino, né, você vai lendo, eu imagino que ele está gritando, fala, ô, enxerga, filho. Não é? Acho que o Tiago fala, olha aqui, vou desenhar. Não é? Coloca na parede e começa a desenhar. Aqui é você. É isso que ele está fazendo. Não é? Está falando, olha, não dá para da sua boca ficar saindo bênção e maldição, cara. Não dá. Isso não está certo. Não é? É claramente um sinal de que o teu coração precisa ser tratado. Você precisa amadurecer espiritualmente. Você precisa, não é, entregar mais sua vida a Deus. Você precisa tomar decisões, se posicionar. Não dá para normalizar isso, irmãos. Deixa eu falar uma parada. Na igreja, não é para normalizar isso, sabe? Muitas vezes o fogo pega na igreja porque as pessoas normalizam e elas permitem ser incendiadas. Elas se permitem ser incendiadas. Porque a fofoca chega nelas, elas, em vez de barrar ali, elas continuam a fofoca. A conversinha mole chega nelas, ao invés de elas se posicionarem, elas continuam incêndio. Você é cúmplice desse crime aí, ó. Você que age assim, você é cúmplice desse pecado. E depois não adianta falar, mas eu não queria. Não, mas eu só ouvi e não fiz um comentário. A fagulha foi acesa. A fagulha foi acesa. Nós temos que ter uma posição de barrar. Barrar. Chegou uma fofoca, chegou uma conversinha. Fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não sei de nada a respeito disso. E você deve levar isso até a liderança da igreja. O que você está fazendo é errado. Irmãos, você tem que tomar uma postura tão séria que, assim, se a pessoa está dentro da sua casa e ela começar a falar mal de alguém, você expulsa a pessoa da sua casa.
Tá? Porque muitas vezes nós permitimos dentro do nosso seio familiar as pessoas falarem mal dos outros. Tá? Você tem que se posicionar. Falar, dentro da minha casa não, comigo não. Eu não vou ser, não é, palha para você incendiar. Eu não vou ser uma criança espiritual, não. O fogo para em mim. Se nós, como cristãos, não assumirmos essa postura, constantemente dentro da igreja vai ter incêndio. Cara. E aí não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a liderança, tem a ver com os cristãos, que não se posicionam. Então nós não podemos normalizar isso. É necessário arrependimento, né, e busca para que Deus transforme o nosso coração. Porque a fonte precisa ser transformada e ela não pode ser consertada do lado de fora, somente do lado de dentro, porque só Deus transforma corações. Lembra? Tiago está traçando o caminho da saída. Somente Deus transforma corações. E, biblicamente, Cristo já fez tudo o que foi necessário para que você seja transformado. Ele veio, viveu a vida que você deveria ter vivido e morreu no seu lugar. Na cruz, ele paga o preço do coração corrompido que você carrega. E na ressurreição, ele abre a possibilidade de você receber um coração novo. Não é? Graça é exatamente isso. Não é você ir melhorando até merecer algo de Deus. É Deus entregar algo para você mesmo que você não mereça. E Deus, ele te entrega. Não é? Ele tem o poder de te entregar um coração novo. Em outras palavras, ele tem o poder de transformar sua vida. Ele tem o poder de transformar a sua língua. Ele tem o poder de transformar. Não é? Você completamente. Você completamente. Não é? E uma vez que você crê neste poder e honestamente clama a Deus, entregando verdadeiramente sua vida, não é? Sua vida, não é? A Deus, você iniciará um processo de transformação. E nesse pacote celestial de transformação está inclusa a sua língua. Está inclusa a sua língua. Que agora não será mais usada como arma. Não é? Não será mais usada como arma, mas como cura. Porque existe uma grande diferença em alguém que usa um bisturi para curar e alguém que usa o bisturi para ferir. Não é? Eu quero concluir. Tá? A mensagem bíblica, não é, de Tiago, ela escancara um problema, mas ela não escancara para falar você está condenado e pronto, acabou. A ideia bíblica aqui em Tiago é te acordar para uma realidade que talvez você esteja dormindo. Né? Então a ideia é que você clame a Deus para que você consiga ter o discernimento de que se você é esse tipo de pessoa, para que você se enxergue dessa forma. Tá? Para que então você, consciente do seu pecado, possa buscar a Deus por transformação, por arrependimento, clamar a Deus por essa língua aí, essa linda língua que você tem. E se pior, se você se encontra dentro do cenário que Tiago descreveu, de que pessoas que, em diversos momentos, intencionalmente, criam cenários, estuda para machucar alguém com a tua língua, você tem que reconhecer e saber que você está sendo usado como uma ferramenta maligna. O próprio inferno acende a sua língua. E você tem que tomar providência a respeito disso. Você tem que tomar providência a respeito disso. Não é? Buscar a Deus em arrependimento. Buscar a Deus clamando por transformação. Não é? Arrependimento não é prometer, não, eu vou falar melhor agora e eu vou fazer um compromisso comigo mesmo de pensar todas as vezes que eu vou falar e estudar técnicas. Não. Arrependimento é reconhecer diante de Deus que você precisa ser tratado. É isso que é arrependimento. Você reconhece, eu não consigo, Deus é o único que pode me transformar. E então clamar em oração para que Ele faça isso na sua vida, para que Ele te transforme. E clamar até que você seja transformado. E como a nossa transformação não será completa nessa vida, você vai clamar até morrer. Até seu último dia de vida você vai estar orando para que Deus continue movimentando as coisas dentro de você. Tá? Deus não espera que você resolva isso do dia para a noite. Né? Ainda mais para que você possa se aproximar dEle. Deus é o Deus de misericórdia que permite que você se aproxime dEle mesmo não merecendo essa aproximação. Não é?
Então, Tiago é um chamado para você agora. É Deus lhe chamando agora. Exatamente do jeito que você está, com a boca que você tem e o coração que você conhece melhor do que ninguém. É um chamado. Venha como está. E Deus então te transforma. Se você fizer isso de forma honesta, sincera no teu coração, você será transformado. Amém? A síntese de tudo que nós conversamos hoje é: quem foi alcançado pela graça, aprende aos poucos a falar com graça. Tá bom? Então essa é a frase que você pode refletir e praticar aí durante toda a sua semana.